Segundo Alexandre Figueroa, houve uma transformação nos novos filmes do cinema novo, que trouxeram diversos assuntos por consequência dos desvios políticos observados no país. E assim, a temática rural, antes dominante, foi perdendo espaço com as aparições do universo urbano. Porém, diferente do cinema novo, os filmes atuais raramente fornecem uma visibilidade de denúncia e se arriscam a julgar, revelando somente o estado das coisas. O modo como é retratado o urbano nos filmes não é igual em todas as obras, e as cidades retratadas são apenas um cenário para a trajetória pessoal do personagem. Mas, evidentemente, o desenrolar dos acontecimentos é resultado do universo em que os personagens se encontram. Os filmes que serão analisados a seguir se assemelham ao trazer o espaço urbano como local em que a trama se desenrola, e com isso, trazendo as dificuldades sociais da cidade. Todos os 3 filmes apresentam a tensão de se viver em meio à violência urbana, em que não se sabe quando, como ou onde alguma tragédia poderá ocorrer. Os diretores dos filmes autorais contemporâneos buscavam novos discursos que refletissem o estranhamento e as inseguranças das pessoas na sociedade atual. Um deles é Eduardo Valente, que estreou seu primeiro longa, chamado No Meu Lugar, em 2009, no Festival de Tiradentes e depois seguiu para o Festival de Cannes. O longa No Meu Lugar se passa em um Rio de Janeiro melancólico, com 3 histórias em períodos diferentes, que se unem pelo assassinato de um homem, alternando os pontos de vista entre os personagens de diferentes classes sociais. A história de Beto, um entregador de supermercado, morador de favela, antes do acontecimento, a do policial Zé Maria, alguns meses depois, e a da família do homem morto, depois de 5 anos do acontecimento. A câmera apenas retrata o diretor acaba também humanizando os personagens, não havendo a clara percepção de quem é certo ou errado. A obra retrata a vida cercada pelo medo e tensão, onde a violência é algo normal e banal. No filme, fica claro que a violência está presente em qualquer lugar, na favela, em bairros ricos de classe média e até mesmo dentro da Polícia Militar, organização que deveria defender o povo da violência. Por se tratar de um filme não linear, sem efeitos de transição ou sinalizações de ida e volta no tempo, ele acaba sendo um mar de informações e imagens que precisam ir sendo conectadas a cada mudança de período. As histórias de cada personagem se conectam, formando o enredo geral do filme. Já o filme de Sérgio Bianchi, Os Inquilinos, exibe uma família que tem a paz perturbada pelos vizinhos e pela violência na cidade de São Paulo. O filme retrata um personagem com uma rotina característica da cidade, bem agitada. Walter trabalha de manhã e estuda à noite, passando o dia inteiro fora de casa, transitando de ônibus por várias regiões de São Paulo para chegar aos destinos, enquanto sua mulher, Yara, fica cuidando da casa e dos filhos. Nesse filme, a violência está sempre presente, não em imagens violentas e explícitas, mas pelo diálogo dos personagens, que a todo instante precisam comentar sobre tragédias que acontecem em torno deles. Ainda não acharam quem fez e matou a menina. Aquela que largaram o corpo na represa. Ela não era daqui, não. Só deixaram o corpo lá. Pelos noticiários na televisão, Coquetel Molotov contra o ônibus lotado. Uma criança de 2 anos teve o rosto e os braços queimados. pela janela no ônibus, no desenho feito pelo filho do casal e pela história contada pela filha deles. São os bandidos, que tem um que quase não dá pra ver. Os de cima estão atirando nesta casa. A casa ficou cheia de buracos. Por não ter como se livrar da tragédia e do perigo iminentes, Walter imagina situações que poderiam ou estariam acontecendo e é contaminado pelo medo que não tem fim e a sensação de não estar seguro em lugar nenhum. A obra
obra é muito marcada pelos olhares dos personagens, sempre em posição de voyeur, sem reação ao que está diante dos olhos, indicando o fascínio doentio e a impossibilidade de reação perante a violência na cidade. Na cena em que Walter e seu filho imitam o cachorro, interpreta-se como uma analogia à animalização da sociedade. Em vista disso, presume-se que o longa trata de agressões morais e desrespeito, além da violência anteriormente já dita. Muito bem, muito bem. Diferente dos outros filmes, esse traz a questão da erotização infantil e da pedofilia, como nos enquadramentos da filha de Walter dançando na rua e os olhares que ela recebe. Fernanda, vem pra cá, filha. Outra questão que é levantada é o preconceito contra a favela, a desigualdade e a exploração, trazendo novamente a relação entre as classes sociais. Mas, ao contrário das outras duas obras, todos os personagens desse filme pertencem a classes sociais mais baixas. É por isso que eu não deixo o Diogo brincar lá na represa. Muito perto da favela. Estão dizendo que o pessoal aí do lado é de lá. Grande parte do medo de Walter se dá por causa do discurso de sua mulher Yara, que ouve as coisas das outras vizinhas, fica observando os novos moradores ao lado o dia todo e recebe a exposição da violência que a televisão traz. Walter passa o dia inteiro fora de casa, é bombardeado por informações de violência e medo e acaba imaginando o pior. A fotografia do filme expressa um documentário ficcional da vida real, mostrando o quão robotizados e no modo automático as pessoas que moram em espaço urbano podem se tornar. A rotina intensa, o medo da iminente violência e os problemas socioeconômicos fazem com que a vida em um espaço urbano se torne monótona e sem esperança. O sensacionalismo e o sadismo pela violência é apresentado em forma cíclica. A violência apresentada na televisão é a mesma vivenciada no dia a dia, que é a mesma repetida com a curiosidade do sadismo das pessoas, que gera o querer de mais violência, para que se possa contar e presenciar. Como exemplo, no momento em que a notícia se espalha pela vizinhança de que Dimas foi encontrado morto, as vizinhas amigas de Yara correm para a casa dela para saberem dos detalhes e observarem a casa ao lado, cheia de sangue e evidências da violência cometida. Seu Dimas, coitado, foi se meter no que não era dele e ó, olha aí. É mesmo esquisito eles ficarem amigos assim de repente. Ninguém me tira da cabeça que era só pra atrair o coitado e depois matar. Eles vieram com essa intenção, amando da Consuelo. Ela queria se livrar do marido pra ficar com a casa. Será? Vem dar uma olhadinha naquele monte de entulho que tem ali. Vai lá, Fátima. Marçal Aquino, escritor do livro O Invasor, escrevia reportagens policiais. Por isso, em suas obras mais recentes, na literatura e no cinema, a rua e o crime continuam presentes. O filme O Invasor, de 2001, dirigido por Beto Brandt, apresenta a depravação das relações humanas da classe média paulistana, onde os personagens adotam posicionamentos inescrupulosos e violentos para a resolução de seus problemas. O cenário do filme é um ambiente decadente com tensões e impasses entre as classes sociais, onde há a necessidade feroz de ascensão social. A desumanização é recorrente nos personagens, independente da classe social. Todos veem o outro como um objeto a ser explorado ou ultrapassado. O personagem Ivan muitas vezes se mostra vitimizado ou à margem da autoria do crime planejado por ele e Gilberto, porém, acaba sendo tomado pelo medo e se revela igualmente perigoso ao que temia.
Quando Ivan finalmente se rende à vontade que ele tinha de livrar-se do plano, ele vai até a delegacia e denuncia Giba e Anísio, contando toda a história. Porém, o delegado é amigo e sócio de Giba. Com isso, fecha-se o cerco e sua condição de desligar efetiva-se, lançando-o a um labirinto urbano cuja característica principal é a falsa impressão de que há a possibilidade de escapar da situação. Em uma cena do filme de Bianchi, Walter vai pedir ao seu patrão para assinar sua carteira, com medo de que algo violento aconteça a ele, deixando sua família desamparada. O patrão nega os direitos trabalhistas a ele e convence-o de que isso não é necessário. É muito ruim, sim. Só atrapalha e não ajuda ninguém. Não, eu só tava pensando na segurança. Segurança. Já no filme de Brant, há uma cena em que Giba convence Ivan de que é certo matar o outro sócio, Estevão, porque se não o fizerem, ele poderia fazer o mesmo com eles. Giba continua o discurso dizendo que todos são assim. Se houver a oportunidade, você é deixado para trás e alguém rouba seu cargo, seu dinheiro e suas conquistas. Nos dois filmes, temos o fato da ascensão social. O mundo é assim, meu velho. O Cícero pode ter até aquela cara de sonso, mas se precisar ele vira bicho. Ele só te respeita porque sabe que você tem mais poder do que ele. Mas é bom não facilitar com essa gente. No fundo, esse povo quer o seu carro. Querem o seu cargo, o seu dinheiro, as suas roupas. Querem comer a sua mulher, Ivan. É só ter uma chance. É isso que a gente vai fazer com o Estevão. Vamos aproveitar a nossa oportunidade antes que ele faça isso primeiro. Bela filosofia de vida, hein, Giba? Os três filmes apresentam a relação entre personagens de classes sociais diferentes e suas relações com a violência. A montagem de O Invasor e Os Inquilinos é construída a partir do personagem, de seus sentidos e pensamentos. Por outro lado, em No Meu Lugar, a narrativa não é linear e a cada mudança de período seguimos um personagem diferente, fazendo com que a câmera se comporte com outros tipos de enquadramentos. Como já dito, No Meu Lugar estreou em Tiradentes e depois foi para Cannes, mas também foi exibido em alguns festivais, como no Festival Internacional de Hamburgo Film Fest, na Alemanha, no Busan International Film Festival, na Coreia do Sul, Discovering Latin America, em Londres, e alguns outros por várias cidades do Brasil. Já Os Inquilinos ganhou prêmios no Festival do Rio em 2009. O Invasor ganhou diversos prêmios, como o prêmio de melhor filme latino-americano no Sundance Film Festival e inúmeras categorias no Festival de Brasília em 2002. Também ganhou várias categorias no Grande Prêmio BR no cinema brasileiro e de melhor filme no troféu APCA em 2003.